Olá, bom dia, boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que você nos escute. Eu sou Rodrigo Rosal, como sempre digo, a cada vídeo que a gente inicia aqui, vinculado ao DED, Departamento de Educação, mais especificamente ensinando, pesquisando na parte de fundamentos e políticas públicas. Retomamos aqui, com mais esse vídeo, a série que nos propomos a ler trechos e fazer comentários, apontamentos e ou críticas à obra de Ferdinand Rohr, intitulada Educação e Espiritualidade. Já demos conta, desculpem, nos vídeos e nas alocuções anteriores, de falar sobre o introito do livro, a apresentação do livro, como o livro se estrutura, e lemos o capítulo 1 e agora estamos finalizando aquilo que eu já disse nos últimos vídeos, que eu considero, e estou cada vez mais convencido disso, que é o trecho da obra, que é o capítulo da obra, que é a parte da obra, enfim, que tem mais argumentos filosóficos. Portanto, é a parte mais densa da obra e a parte que exige também mais explicitação e interlocução com outras vertentes, se quisermos aprofundar nos autores com quem Ferdinand tece diálogos, conversações, ou de onde ele retira, de onde ele recolhe informações e ou conceitos e ideias relevantíssimos para compor a sua própria ideia geratriz aqui dessa reflexão teórica com possibilidade de aplicação nas práticas educativas do que é essa inter-relação entre educação e espiritualidade, a partir de uma compreensão multidimensional do ser humano, da realidade como um todo e da própria educação. Então, nesse capítulo que nós vamos estar finalizando hoje, nós já falamos sobre a relação entre imanência e a transcendência, que é uma tentativa de Ferdinand caracterizar mais propriamente o que seria a dimensão espiritual, como aquela responsável por uma ideia mais regulativa, reguladora, propositiva, principiológica, orientadora da nossa conduta em geral e da nossa conduta por dentro do processo de educação compreendido como formação humana, nos aspectos que nos compõem enquanto humanos, que na sugestão dele nós somos seres multi ou plurisetoriais, dimensionais, na expressão que ele usa. E para caracterizar uma dessas facetas, dimensões, que é a dimensão espiritual, Ferdinand lançou mão, e eu li aqui e comentei, uns mais do que outros, conceitos muito caros, muito queridos e muito problemáticos e discutidos ao longo da história e ao longo das propostas e filiações teóricas e dos modos de ser e de fazer filosofia como um todo. E com reverberações, com implicações, com reflexos, alguns mais explícitos, outros menos, alguns mais diretos, outros nem tanto, na prática educativa, na prática formativa, nos diversos espaços e tempos em que ocorre o que a gente chama de educação. Pedagogicamente falando, enquanto ciência da educação, ele tem uma contribuição também muito grande em relação a isso, e educação no sentido extramuro, extra-sala de aula, nos diversos, repito, espaços e tempo em que ela se dá, em que ela se materializa, ou nos espaços e nos tempos em que os problemas educacionais são postos e colocados. Então, ele já falou de liberdade, ele já falou de intuição, ele já falou de sujeito, e agora a gente vai falar de linguagem. É com esse epíteto, com essa expressão, com esse subitem dentro desse capítulo, que Ferdinand fecha essa primeira parte de sua obra. Vamos a ele. Estamos hoje no dia 14 de agosto, no que deve ser equivalente ao 7º vídeo, aproximadamente, que a gente faz aqui, sobre a obra dele, nessa série. Vamos ao texto. Linguagem. O nosso pensamento se expressa apenas parcialmente em linguagem. Confrontamos-nos hoje com a afirmação de que o nosso pensamento e até a realidade a que temos acesso se encerram no alcance da linguagem. Mas, na nossa percepção, o pensamento não se limita à linguagem. Podemos fazer algumas experiências com o próprio pensamento que fornece indícios para essa proposição. Às vezes, nos faltam palavras
para expressar uma determinada percepção de um fenômeno da nossa realidade, uma emoção própria, um comportamento nosso ou alheio. Parte dessas situações pode ser atribuída a problemas de memória. Sabemos que existe uma expressão adequada, mas não nos lembramos dela. Depois de algum tempo, recordamos a palavra que expressa bem o intencionado. Mas, na maioria das vezes, temos que reconhecer que não existe uma palavra totalmente adequada e apelamos para descrições que cercam aquilo que queremos expressar. É bem possível que para essas situações, com o tempo, seja criada uma palavra que inclua o fenômeno que é percebido no universo da linguagem. Para quem domina razoavelmente bem duas línguas, a experiência torna-se ainda mais nítida. Observação: essa questão da apreensão da realidade pelos sentidos e ou por uma instância que não seja localizada nos sentidos, e aí vai mudar o nome de acordo com a história da filosofia e com os pensadores de quem nos, melhor dizendo, aproximemos. Então, se vou lançar mão de uma vertente de explicação, de teoria do conhecimento com base em Aristóteles, por exemplo, as categorias que nele recolho são umas. Mas esse problema da relação entre o pensamento, a expressão desse pensamento por meio de uma palavra argumentada, raciocinada, discutida, colocada na roda de conversa, na ágora, que se pretende um conhecimento legítimo, um conhecimento crível, um conhecimento confiável, episteme, não vai ser tarefa fácil de relacionar. Então, a questão da linguagem já é um problema em um dos locais por onde surgiu um pensamento crítico e deliberativo e sistematizado, como na Grécia Antiga, por exemplo. Os sofistas também não vão deixar barato essa questão. É conhecido dentre os fragmentos atribuídos a alguns sofistas renomados, porque reconhecidos, porque mais lidos, porque talvez encontraram e chegaram preservados razoavelmente bem fragmentos desses autores ou parte de textos dele, como de Górgias, por exemplo, onde ele vai tratar dessa questão, né? Do que é possível conhecer, se conhece, mas não é possível exprimir. Então, na filosofia também antiga, mas atravessando os conceitos da filosofia que são trabalhados ainda hoje, a ideia de inefável, por exemplo. Se saio da questão antiga grega e venho para o medievo, a Idade Média, sabendo que existem várias formas de expressão de saberes e culturas, e nos últimos anos professores da área de arqueologia, paleontologia, antropologia, história, filosofia, filologia, agindo em conjunto, trazem para nós riquezas que eu, pelo menos, ainda não dei conta de me aproximar adequadamente do que já chegou endereçado até mim, para, como um estudante, alguém formado em filosofia, e ao mesmo tempo, posteriormente, no segundo passo, lidar com isso quando estou na disciplina de fundamentos da educação com meus alunos, por exemplo. Então, existem vários caminhos a se trabalhar questões filosóficas que não se radicam apenas no pensamento do medievo cristão. No medievo aparecerão outras concepções de filosofia e de filosofar que não necessariamente de matriz cristã, mas para falar dessa questão da linguagem e a partir do que eu conheço e da formação que eu tive, Agostinho, por exemplo, numa obra chamada De Magistro, trabalhará essa questão do sinal, do signo, da linguagem, do saber, do mestre, etc. Então, não é uma questão pequena e não é desprezada, justamente porque é essencial para a própria apresentação da filosofia enquanto tal. Então, quer seja no marco aristotélico, para dar um exemplo, quer seja no marco agostiniano, para dar outro exemplo.
Se você atravessa a transição do medievo para o período considerado moderno, verá também autores que não se furtam a essa problemática e a essa discussão. Então, nessa virada do medievo, sem querer aqui pretensiosamente demarcar quando começa um período ou outro, não quero dar essa ideia que seria precipitada, assodada, e não cabe nesse espaço que a gente está aqui, mas só para o nosso ouvinte, para o nosso acompanhante, para aquela pessoa que nos escuta e que quer estudar essa obra, ter uma noção de por onde você pode dialogar. Então, a questão do nominalismo no medievo, a questão da palavra da maneira como ela foi concebida posteriormente, a relação entre conhecimento e expressão desse conhecimento em uma linguagem por Kant, por exemplo, não é pouca coisa. Voltando para o texto, para mostrar a relevância dessa categoria que Ferdinand está nesse momento tratando, a linguagem. Sabemos que certos fenômenos têm uma expressão bem característica numa das línguas. E encontramos grandes dificuldades até para fazer uma descrição mais ou menos adequada na outra. Na minha própria experiência, ele está falando dele, alemão que veio morar e viver e vive e mora aqui no nosso país ainda. Na minha própria experiência de traduzir citações de textos filosóficos do alemão para o português, ocorre que chego a criar palavras que são compreensíveis e retratam o assunto adequadamente, mas não fazem parte do universo da língua portuguesa. E poderiam ser facilmente incluídas se os guardiões da língua não fossem tão conservadores, aqui é uma crítica que ele faz, e não raras vezes nacionalistas. Podemos superar essa dificuldade se definimos o pensamento, o potencialmente dizível. Neste caso, reconhecemos que o que pensamos nem sempre encontra de imediato uma forma verbal de expressão, mas, com a consolidação do pensamento, nas tentativas de comunicá-lo, ele vai encontrando formas sempre mais claras de expressão. E, com isso, reconhecimento por dentro de uma língua. Instala-se facilmente, a partir disso, um otimismo semelhante a um que desenvolvemos em relação à ciência. O que não sabemos, um dia a ciência vai descobrir e explicar. No nosso caso, o que não podemos expressar com exatidão, um dia conseguiremos. Esse otimismo não se justifica, nem em relação às ambiguidades que acompanham todas as nossas conceituações da realidade, na visão de Ferdinand. Ludwig Wittgenstein, dentre outros pensadores, fracassou, um pensador contemporâneo, Wittgenstein, fracassou, nas palavras de Ferdinand, diante da tarefa de criar uma linguagem formal, excluindo a polissemia das palavras, meta tão almejada pelos cientistas de orientação positivista. Mesmo nos conformando com a insuperável ambiguidade da forma de expressar o nosso pensamento, encontramos-nos diante de uma questão mais profunda. Como nos posicionarmos diante das afirmações de um número significativo, não só de místicos e religiosos, mas também de filósofos, de pensadores, de escritores, de que existem experiências que não deixam expectativa nem de uma descrição aproximada. Experiências que, pela sua própria natureza, não estão adequadas a um processo de verbalização. Momentos em que vivenciamos algo do qual temos certeza de que não pode ser dito. Trata-se, afinal, da questão se precisamos fazer distinção entre uma realidade que é dizível e outra que não é dizível. Logicamente, admitindo a existência de uma realidade indizível, não podemos saber dela da mesma forma como sabemos das coisas do mundo dizível. O próprio Wittgenstein, tudo indica, sabia muito bem disso. A conclusão que tirou desse insight encontramos na última afirmação do seu Tratados Lógico-Filosóficos. Ferdinand cita e traduz para a gente. Sobre aquilo que não se sabe falar, deve-se calar. Sem dar justificativas, desfez-se dos seus bens materiais,
retirou-se da academia, dedicou-se a uma vida simples em prol do próximo, sustentando-se como ajudante de jardineiro num mosteiro. Wittgenstein, a história de vida dele, Ferdinand aqui citando. Deve ter se ocupado também com aquilo que não se pode saber. Quando seu mentor, Russell, do qual posteriormente se tornou colega, quis retomar, numa visita, as conversas instigantes sobre a lógica que os dois desenvolviam na academia, não encontraram mais uma linguagem comum. Sabemos que as consequências que Wittgenstein tirou para a sua vida diante do indizível não são a única forma de se confrontar com tal experiência, mesmo reconhecendo que a sua reação não é incomum. Fato é que temos relatos, nas mais variadas culturas, de mudanças radicais na vida de pessoas diante de situações que, de uma forma ou de outra, se caracterizam como indizíveis, incomunicáveis em última instância. A tentativa de boa parte das pessoas que se confrontam com o indizível fez expressar a experiência de forma indireta. É em plena consciência da inadequação da própria expressão, procuram formas ou poéticas ou paradoxais. Geram imagens que podem ser símbolo do vivenciado para, a partir disso, apelar a experiências semelhantes nos seus leitores. Só no momento em que o receptor das expressões indiretas reconhece atrás das afirmações experiências indizíveis próprias, passa de um estado de incompreensão completa para uma compreensão profunda da comunicação indireta. Então ele vai dizer que na poesia, por exemplo, nós temos exemplos disso, e que é possível só você entender a mensagem que está por trás daquela forma que não é uma verbalização, uma exteriorização argumentativa, dissertativa, racional, dialogal, você estabelece um outro tipo de vínculo com essa mensagem, mas desde que você experiencie ela existencialmente. É comum a experiência de que o mesmo poema, por exemplo, não diz nada para uma pessoa e comove outra profundamente. O último identifica-se com uma experiência do indizível, expressa diretamente no poema. O outro ou não faz a ligação com a experiência correspondente ou ainda não a vivenciou. Um exemplo, dentre as mais variadas tradições religiosas, encontramos em Dogjen Shobogenzo, fundador do Zen budismo. Ele expressa a sua doutrina em afirmações, para a nossa razão linear, absurdamente contraditórias e enigmáticas. Os discípulos que encontram o sentido indizível das suas afirmações e expressam a própria experiência também de forma paradoxal, recebem o reconhecimento do mestre. Podemos alegar, diante disso, que experiências com o indizível são coisas, entre aspas, por Ferdinand aqui, de pessoas excepcionais, místicos, santos, poetas, filósofos extravagantes e loucos. De fato, não são maioria os pensadores que fizeram afirmações sobre o indizível, sobre o além do pensamento, sobre o que transcende a nossa racionalidade. Por outro lado, analisando mais atentamente, encontramos, mais do que normalmente pensamos, autores que abordam ou ao menos indicam a temática do indizível. Óbvio que numa cultura em que prevalece a crença na onipotência da razão humana, essas vozes são criticadas, negligenciadas, ridicularizadas e difamadas. Assim, é de se esperar que a grande maioria não atenta para tais experiências e as julgam como insignificantes ou não pertencentes à realidade. Seguem piamente a crença de Descartes de que a realidade é algo que corresponde aos nossos pensamentos e ideias claras e distintas. Quebrando-se esse dogma uma vez e se abrindo para a possibilidade da existência do indizível, percebe-se a existência de múltiplas e diversificadas tentativas de tematizá-lo, incluindo ainda
essa possibilidade na reflexão sobre as nossas vivências diárias. Podemos passar pela experiência de detectar sempre mais situações na nossa vida em que nos confrontamos com o indizível, até chegar, quiçá, à percepção da presença constante dele, estando atento ou não a ele. A dimensão espiritual é o indizível. Por isso que Ferdinand, por exemplo, provavelmente, lança a mão da categoria da intuição. E vai citar Bergson mais especificamente, como nós vimos e ouvimos no vídeo, em um dos vídeos anteriores. Mas o curioso, e aí uma das coisas que eu problematizo com ele, é que a intuição ela não é uma dimensão, ela é uma função da dimensão mental que dá acesso à dimensão espiritual. Só que a dimensão espiritual ele diz que é o indizível. Então, o esforço é a gente, de maneira indireta, interpretar, não é traduzir, eu acho que a gente atribuir sentido àquilo que nós acessamos, não de uma forma racional, argumentativa, mas no final vamos ter que lançar mão da parte racional se quisermos dar explicações para nós mesmos do que é essa convicção, essa certeza interna, essa coesão interna, essa unidade entre os nossos aspectos dimensionais. Eu não teria como dissertar sobre isso, eu recorreria a formas poéticas, como eu fiz aqui num dos primeiros textos, vídeos, há quase um ano atrás, onde eu li um texto que eu chamo de poético filosófico. E lancei um livro agora, recentissimamente, que eu faço um conjunto desses textos, que é uma tentativa minha de problematizar em textos que não sejam artigos científicos e ou livros acadêmicos propriamente falando, questões que eu não consigo dar conta dessa forma acadêmica tradicional, mas ao mesmo tempo vejo como relevante, primeiramente para mim mesmo, para a minha autoformação e eu como educador e professor profissional. Mas reconheço a dificuldade de se tratar isso, quando ele diz que a dimensão espiritual é o indizível. Lembramos os conceitos que indicamos na parte inicial do nosso texto, para ilustrar a diferença que fazemos entre imanência e transcendência. Liberdade, verdade, amor, amizade, confiança, esperança, fé, diálogo, justo, belo, uno, entre tantos outros possíveis. Todos eles apontam para algo essencialmente humano. Apesar das inúmeras tentativas de expressar o significado desses conceitos, nenhuma alcança adequadamente a realidade que eles representam, a realidade espiritual. Vou repetir. Apesar das inúmeras tentativas de expressar o significado desses conceitos, nenhuma alcança adequadamente a realidade que eles representam, a realidade espiritual. O que a nossa linguagem não alcança, em última instância, podemos expressar em gestos, ações, posturas que, por sua parte, também só saem do reino da ambiguidade quando o lado espiritual de um reconhece o do outro. Com isso, a gente encerra essa parte significativa do texto de Ferdinand. Para o nosso próximo vídeo, nós vamos ler e fazer algumas observações a respeito do capítulo 3, que se intitula Presença das Dimensões Básicas nas Dimensões Temático-Transversais. Espero que vocês estejam não só acompanhando, mas curtindo e, obviamente, problematizando as colocações que eu leio de Ferdinand, associada a algumas outras que eu traga. Muito obrigado, até a próxima.